Bom dia, galera. Eu vou postar um link abaixo sobre o corisco preto. Nós vemos, é muito interessante esse documento sobre o corisco preto, porque ele foi um bandido, na mesma época que Lampião, que usava os nomes de famosos cangaceiros para praticar crimes. Ele chegava e dizia que ele é encarregado de corisco, que ele era o corisco preto, que ele era mensageiro de Lampião e exigia quantias em dinheiro de comerciantes locais, pequenos fazendeiros, etc. e tal, e fez uma carreira na bandidagem com esse tipo de modus operandi. Os crimes desse cara, que foi mais ou menos no início da década de 30, né? Final da década de 1920, começo da década de 30, foram todos eles catalogados e esse corisco preto teve tudo que ficou faltando, né? Por exemplo, na história de Lampião, você sabe quem era o corisco preto? Você vê, galera, como é que tinha informação, né? Não pegavam porque não queriam. Esse corisco preto, sabiam quantos filhos ele tinha, era de uma família de analfabeto pobre, mas esse tipo de registro de famílias, né, existia, sim senhor, e esse corisco preto, que é um afrodescendente e sem nenhuma instrução, a família dele também, né, recém-libertados da escravidão, tinham documentação, sabiam quantos irmãos esse corisco preto tinha. Quer dizer, existiam registros, né? Desde aquela época, um cidadão analfabeto, por que não vai ter esses registros com mais, vamos dizer assim, detalhes da Maria Bonita, por exemplo, que não tem registro nenhum, nem de nascimento e nem de morte. Aí você vai ver que todos os sistemas de identificação, todos os sistemas legais, policiais, inquéritos, atestado de óbito, tudo isso estava no lugar. Não foi usado no cangaço lampiônico porque os coronéis não queriam, porque ali tinha tanta falcatrua e mentira que nada daquilo poderia chegar à luz do dia. Imagine só você se a gente soubesse tudo o que acontecia e que foi ocultado, ofuscado, escondido e destruído provas, né? Você destrói as provas, você não abre nenhum inquérito e aquilo fica sendo um mistério por resto da eternidade, como é coisas do cangaço, como a Fazenda Patos, que eu explico aqui, e as mentiras testemunhais, né? Que a gente não vê pesquisador fazer uma referência com o que a testemunha diz com algum acontecimento verídico, né? Com algum documento, não existe nada disso, mas na história do corisco preto, que eu já disse que vou deixar o link abaixo, para quem é interessado em como esse corisco preto foi preso, julgado, teve inquérito policial, teve direito à defesa, recurso, todos os trâmites legais existiram na época para esse corisco preto, porque ele era um exemplo para ser estudado pelos lombrosianos da época, que acreditavam que os pretos eram a raça inferior, então eles estavam fazendo um estudo de como lidar com o bandido preto, se eles poderiam, pela psicologia, entender o que movia esses afro-brasileiros, né? E mediram o crânio, procuraram aqueles sinais de degeneração do lombrosianos, né? Fizeram o diabo, mediram a cabeça do corisco preto e você vê que o interesse científico na época usou de todos os artifícios legais e todos os meios legais para se chegar à conclusão sobre esse corisco preto. Então, vou deixar o link abaixo para vocês lerem sobre isso, que é mais interessante vocês lerem, porque tem um contexto maneiro da bandidagem da época. É muito importante a gente olhar o cangaço com outros olhos também, né? Olhando
o que aconteceu com esse cidadão. E nós vemos que fontes testemunhais que não têm nenhum embasamento com a realidade, por exemplo, a Cila diz numa entrevista ao Aderbal Nogueira que o Luiz Pedro ficou tão indignado, tão raivoso com a morte de sua parceira, companheira Nenê do Ouro, que ele saiu matando todo mundo. Aí isso entra dentro da história do cangaço sem nenhuma fonte comprobatória. Se ele saiu matando todo mundo, né? Cadê o inquérito policial de alguns desses casos? O Corisco Preto tinha o inquérito policial de todos os crimes que ele cometeu, mas de Luiz Pedro que ele chega numa fúria incontrolável e mata todo mundo. Quer dizer, o que quer dizer isso? A Cila está dizendo o que com isso? Que ele matou todo mundo. Quer dizer, tem que comprovar pelo menos uma morte que aconteceu nessa mesma época que a Neném do Ouro foi supostamente morta. Mas não existe nenhum desses parâmetros, ficar vagando isso num vazio de comprovação, né, galera? Um vazio de comprovação que eu pediria aos historiadores do cangaço que tenham um pouco de respeito pela inteligência alheia, que a gente vai fazendo essas comparações do Corisco Preto, 1930, né? Tinha toda a documentação da vida pregressa dele, de onde que ele nasceu e tal, e uma Maria Bonita não tem nada, né? Lampião também não tem nada, Lampião não deixou nada por escrito. Quer dizer, são as duas partes da moeda. Você vê que o cangaço lampiônico nada tem de documentação, enquanto que um bandido comum como o Corisco Preto tem toda a documentação possível. Então você vê que o bandido comum, né, era tratado com rigor pela sociedade, enquanto que o cangaceiro ele não era tratado com rigor. E eu vou falar também em outro vídeo que eu achei um link fantástico sobre o Globo, jornal O Globo de 1927, onde eles fazem um ataque ao Padre Cícero que você não acredita, o ataque eu vou mostrar para vocês no outro vídeo.